Bom dia, meus irmãos, amigos do Café com Fé e Confissão. Como é que vocês estão? Tudo bem? Graças a Deus, né? Culto maravilhoso ontem, né? Vai ao nosso canal. Aliás, eu acho que teve um problema no canal e não está no canal. Houve um probleminha lá de edição, tá? Mas, né? Você vê na próxima vez. E nós estamos falando a respeito de mergulhando no Espírito e compreendendo uma vida de fé. Uma série de mergulhar no Espírito para compreender a vida de fé. A vida no Evangelho não pode ser vivido naturalmente, ou seja, como pensamos, sentimos ou como queremos. O Evangelho só pode ser vivido no Espírito, através da fé na palavra de Deus. A graça de Deus está derramada copiosamente no Evangelho em Jesus. Quando decidimos crer no Evangelho, agindo de acordo com ele, então a graça de Deus opera em nosso favor e experimentamos a verdade. A graça não está disponível para respaldar as obras da nossa carne. A vivência da nossa alma em si mesma, a graça está liberando sobre o Evangelho, sobre tudo aquilo que Jesus fez. Romanos 9, 30, 33 diz: Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la? Todavia, o que decorre da fé é Israel que buscava a lei da justiça. Não chegou a atingir essa lei, por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como das de obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nele crê não será confundido. O caminho das obras nos leva em uma busca decepcionante, pois quanto mais vivemos na alma, mais descobrimos que é terrível a nossa velha natureza. Precisamos chegar àquele lugar onde experimentamos a verdade libertadora de Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O legalismo é um caminho de queda. Ele é a rota certa da queda. Em Romanos 10, 2, 3 diz: Porque lhes dou testemunho de que eles, os judeus, patriarcas, aleluia, praticantes, têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Esse é o grande problema, zelo sem entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, aleluia, outro grande problema na vida espiritual, quem vive assim acaba caindo, não se sujeitaram a quem vem de Deus. A falta de entendimento é um fator que, se não cuidarmos, poderá nos levar à justiça própria. Justiça essa que não resolve o nosso problema com Deus. A única coisa que resolve o problema do pecado, que separa o homem de Deus, é a morte expiatória de Jesus Cristo na cruz. Qualquer coisa que nos afaste da cruz está fora. Justiça própria é algo que não funciona no curso da nossa vida espiritual e pode nos levar, se permitirmos, a um caminho de muitas frustrações. Crer, esse é o caminho que nos põe dentro da realidade das promessas de Deus, na dimensão do Espírito. Nesse aspecto, a única coisa que Deus quer é que paremos de andar na alma e recebamos tudo que Deus tem para nós em Cristo Jesus. Na vida da alma, temos que tentar produzir as coisas ao nosso modo, mas em Cristo tudo já está feito. É apenas uma questão de entrarmos lá, vermos o que é nosso em Cristo, crermos no que é nosso por herança em Jesus e vivermos na abundância do Evangelho pelo simples fé na verdade. O aprendizado da fé é muito diferente do aprendizado da alma. O aprendizado da fé é um recebimento de luz em nosso íntimo e exercer diariamente a palavra de Deus em nossas vidas. Já o aprendizado da alma constitui-se de instruções naturais de sabedoria humanas que não funcionam na batalha espiritual e que, se não nos desvencilharmos, retardará e muito o nosso desenvolvimento espiritual. A pessoa pode viver na alma respondendo ao seu raciocínio, as suas emoções, a sua vontade. Esse é o caminho da carne que produz a morte. Romanos 8,13. Mas a mesma pessoa pode viver no Espírito, entrando numa vida de fé, no Evangelho e obediência no Espírito Santo. Tudo é uma questão de pararmos de fazer segundo nossas obras e passarmos a crer no que Ele nos diz.
A fé e a obediência são os fatores que nos transformam de pessoas almáticas em pessoas espirituais. São os fatores que nos libertam. Deus não espera que tenhamos as obras da carne. Ele espera que tenhamos fé, obra de fé, e nas atitudes, e não atitudes almáticas, que só promovem o natural ou temporal. O que ele procura gerar em nós o tempo todo é uma expressão do nosso espírito, pelo Espírito Santo. Ele procura gerar a verdade em nosso íntimo e não a expressão na nossa alma. Jesus disse: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, a esse a salvará. Lucas 9:24. A nossa firmeza de espírito na palavra de Deus ocasiona uma transição de alma para o Espírito Santo. E é isso que a nossa alma precisa para ser restaurada e recolocada no lugar certo, ou seja, sujeita a Deus. Porém, quando andamos na alma, segundo o que pensamos, segundo as nossas emoções, segundo a nossa vontade, perdemos o domínio do espírito e entramos no domínio da velha natureza. Caída, cega, enganada. Por isso, Paulo diz a Romanos 8:8, que o que estão na carne não podem agradar a Deus. Ora, Deus não é contra você e nem contra mim. Ele é contra a velha natureza que estava em nós, pois ela está tomada pelo pecado que entrou nela, que habita nela. A carne, o elemento que surgiu com a queda do homem. Porém, damos graças a Deus por Jesus Cristo, pois ele crucificou nossa carne, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências, conforme Gálatas 5:24. A questão da fé e da obediência ao Espírito Santo é quando estamos crendo e obedecendo a Deus, estamos nos desvencilhando da velha natureza e operando em outro nível, o nível do Espírito. A fé é a porta de entrada para a vida no Espírito. Quando exercemos fé, a carne perde o poder de nos controlar. E à medida que preservamos, mergulhamos sempre mais profundamente em Deus e experimentamos cada vez mais a liberdade com que Cristo nos libertou. Portanto, Deus não está ao nosso favor, que veio. Portanto, Deus está tão ao nosso favor que veio aqui cumprir tudo o que para nós era impossível, pois estávamos mortos nos delitos do pecado. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, Efésios 2:4-6. O que poderíamos fazer? O que poderíamos fazer? Nada. Não poderíamos fazer nada quanto a isso. Mas ele fez tudo. Isso é o evangelho da graça. O evangelho declara: obra está feita, está consumada. Jesus morreu por nós, seu sangue foi derramado por nós. O inimigo foi vencido, o pecado foi aniquilado. Ele carregou as nossas doenças e pelas suas feridas nós somos sarados. Toda a maldição foi quebrada na cruz, aleluia, por Jesus Cristo. Podemos nos levantar em fé e no que ele fez e viver dentro da abundância do evangelho em todas as áreas da nossa vida. O evangelho é vivido pela fé, meu irmão, minha irmã. Aleluia, segundo o Espírito e não segundo a carne. Onde você estiver agora, dentro de qualquer situação que você estiver vivendo, aí mesmo, na sua casa, agora mesmo, é o dia, é o momento oportuno de viver o evangelho. Olhe o que o Senhor diz em 2 Coríntios 6:2. Eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da sua salvação. Levante-se, conecte-se agora com o que está feito e consumado por Jesus. Comece a louvar e agradecer Deus em voz alta por aquilo que é seu, que te pertence. Tire os olhos das circunstâncias, olhe firmemente para a palavra e saiba, ela é a verdade ao seu respeito. Mergulhe na palavra com todas as suas forças e você verá o fruto da verdade se manifestar e dominar a sua vida. Faça isso em nome de Jesus. Levante-se e creia. O evangelho é seu. Foi Jesus que deu a você. Saia de qualquer situação de fracasso. Mergulhe no evangelho como uma criança que vem correndo e pula nos braços do seu pai.
Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firme e não vos submeteis de novo ao jugo de escravidão. Aleluia. Sabe, meu irmão, minha irmã, como é bom viver do Evangelho. O Evangelho é libertador. O Evangelho é segurança. Em nome de Jesus. Viva do Evangelho. Ele é para você. Ele é vida e liberdade para você e para mim. Bom dia. Pastor Beto Fernandes que te ama. Em nome de Jesus. Amém.